Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com você? Como está, pessoal? Bom, hoje daremos início ao nosso segundo tema, entrando nesses assuntos da matemática, né? E hoje começaremos com frações, né? Então, nosso segundo tema, agora vamos entrar nos assuntos de frações. E esse vídeo ele vai ter como intuito abordar a definição e alguns exemplos de frações, né? Esses exemplos, claro, da cultura nerd, com certeza. Então, hoje vamos entender o que é uma fração, alguns exemplos e definir esse assunto, né? Que estaremos dando início hoje e, ao passar da semana, começaremos a entrar em outras definições e os tão temidos cálculos, né? Mas e aí, ficou curioso? Então, vamos lá! Bom, pessoal, vamos aqui dar início agora a entender o que é uma fração, né? Vamos começar pelo começo, né? Com o questionamento, o que é uma fração? Vamos ver aqui, ó. É uma forma de representar uma divisão em partes iguais, né? Que essa divisão sempre vai estar representada A sobre B. Então, a fração, ela é uma forma de representar. Representar o quê? Uma parte de um todo, que a gente vai ver, né? Como tá aqui, ó. Ela é utilizada para mostrar uma divisão de algo inteiro, né? Então, a fração, uma forma fracionária, eu estou pegando um todo e dividindo ela em porções iguais. Esse é o importante a gente saber, né? Que a fração ela é uma divisão em partes iguais. Então, eu tenho um todo e vou dividir ela em partes iguais. Essas partes serão as minhas frações, né? Irei representar ela de uma forma fracionária. Então, sempre é importante lembrar disso. Que fração, primeira coisa, é uma divisão, né? Então, você tem os termos A, B, eles estão efetuando a operação da divisão. A dividido por B, é uma divisão isso aqui, né? E essa divisão, ela representa partes de, como está aqui, a parte de algo inteiro, só que essas partes, elas são iguais, né? Então, uma divisão que eu fizer de algo inteiro, todo mundo será igual. E aí também ficou algo interessante. Como está escrito aqui embaixo, elas representam os números racionais. Lembra o nosso vídeo dos números decimais, na nossa definição? Que a gente sabe, tem um conjunto, vou colocar aqui, ó, tem um conjunto dos naturais, né? Aí dentro dele tem os inteiros e depois tem os racionais, né? A gente lembra, os números naturais o número 0, 1, 2, 3, todo número a partir do zero, e os positivos, né? Os inteiros, positivos, negativos e o nulo, e os racionais é todo mundo, né? Mas aí lembrando, entre o número 1 e o número 2, como foi dito naquela aula, aqui tem o infinitos números. A gente disse lá sobre os números decimais. Só que o número decimal eu também posso representar como uma fração. Aí lembra no nosso segundo vídeo, transformando o número decimal em fração? Então, aqui entre o número 1 e o número 2, podemos ter os números decimais, mas também temos os números fracionários, as frações. Então, o número decimal eu posso escrever ele como uma fração, assim como uma fração posso escrever ela como um número decimal, né? Então, as frações, a gente vai principalmente localizá-las sempre aqui. Elas, junto com os decimais, é que vão sempre preenchendo esses espaços entre os números inteiros, né? Porque, como está aqui dito, a fração representa uma parte de algo inteiro. Então, a gente vai sempre localizar as frações nos números racionais, principalmente entre os números inteiros, né? Também a gente vai ver outros tipos de frações que vamos trabalhar elas junto com os números inteiros, né? Mas, por hora, definimos aqui, né? Fração nada mais é do que uma divisão de algo, né? E esse algo são em partes iguais. Então, eu estou pegando um todo, dividindo em partes iguais. Essas partes iguais são denominadas de frações, né? Agora, vamos ver ela melhor numa representação gráfica e definindo alguns elementos das frações. Bora lá! Bom, pessoal, voltando aqui, agora vamos ver essa relação. Como é que a gente pode ver visualmente uma fração, né? Na parte gráfica, né? Mas antes, vamos lembrar desses dois termos que até na aula dos números decimais já dei uma leve antecipada sobre ele, mas retomando aqui novamente agora na parte certa das frações, né? Você sempre vai ter uma fração A sobre B, né? Temos aqui a parte de cima, que é o número A, ele se chama numerador, né? E o numerador, ele vai ter como sua característica, sempre será as partes em relação ao todo. Isso quer dizer o quê? O numerador, que é a parte de cima da fração, ele vai ser o número que você está trabalhando com o todo, né? Você vai ter uma divisão, um inteiro dividido em uma determinada quantidade de partes, porém, o numerador vai representar apenas as partes que você está trabalhando, a quantidade de partes em que você está trabalhando. Ele não representa o todo, apenas as partes em que você vai efetuar o seu trabalho.
Já o termo b, que é o de baixo, o denominador, né? Ele vai representar em quantas partes eu dividi o meu todo. Então, já o b, que é a parte de baixo, aí sim ele vai representar o meu todo. Então, se eu tenho uma parte inteira que eu dividi ela em 8 pedaços, o denominador será 8, que ele é o total de divisões que foram feitas no meu todo, né? No meu inteiro. Já o numerador, que é o de cima, apenas as partes em que eu estou trabalhando, em que eu destaco, né? Por exemplo, vendo aqui nos gráficos, olha só esse primeiro aqui. Temos esse quadrado. Ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Opa, então o meu todo foi dividido em 4 partes. Quem é que representa a divisão do meu todo? O denominador. Então aqui, ó, já construí minha fração, eu sei que o número de baixo é 4. O meu número b é 4, porque o número de baixo representa em quantas partes foi dividido o meu todo. Aqui nesse quadrado eu dividi ele em 4 partes. Beleza, né? Só que qual é aquelas que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando apenas com essas 2 partes aqui, que é a que eu destaquei, né? Então eu estou trabalhando com 2 partes de um total de 4. Aí agora para representar aqui, como eu estou trabalhando com 2 partes, quem é que representa a quantidade de partes em que eu estou trabalhando? O meu numerador. Então, se eu estou trabalhando apenas com 2 partes, no meu numerador vai o número 2. Então, esse quadrado aqui, ele pode ser representado numa forma de fração 2 quartos. É assim que eu represento ele aqui numa forma de fração. Numerador, o número 2, representa quantas partes eu estou trabalhando. O denominador, que é o número de baixo, representa em quantas partes eu dividi o meu todo, né? O meu inteiro. Beleza? Aqui esse outro exemplo aqui. Analisando aqui, esse aqui é o mais clássico que muita vez a gente vai ver, sempre quando estuda a fração, né? O famoso gráfico de pizza, né? Aí vamos analisar aqui a primeira situação. O meu todo, eu dividi em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu gráfico aqui, eu dividi ela em 8 partes, um total de 8 partes, né? Denominador é aquele que representa a divisão do meu todo, né? Então, o número 8 vai aqui embaixo. Mas eu estou trabalhando apenas com quantas partes? 1, 2, 3. Então, dessas 8 partes, eu só estou trabalhando apenas com 3. Numerador é aquele que representa a quantidade de partes que eu estou trabalhando. Então, o 3 vai em cima. E assim, temos a fração 3 oitavos, que representa esse gráfico aqui, né? O número 3, representado aqui com essas 3 partes que eu pintei, que são elas que eu vou trabalhar, que eu vou utilizar, né? O número 8, que é o meu denominador, representa em quantas vezes eu efetuei minha divisão nesse meu gráfico. Tranquilo? Olha aqui o nosso terceiro exemplo. Aqui eu tenho um triângulo, aí vamos analisar a primeira situação. Eu dividi ele em quantas partes? 1, 2, 3. Então, o meu todo foi dividido em 3 partes. Quem representa o meu todo na sua divisão? Denominador. Então, o número 3 vai aqui embaixo. Mas eu só vou trabalhar apenas com uma parte. Então, quem representa as partes em que eu estou trabalhando? Numerador. Como é só 1, então o número 1 vai aqui em cima. Então, 1/3 é a representação na forma fracionária desse meu gráfico. Número 1 é a parte que eu estou trabalhando, sempre é o numerador. Número 3 é o total de divisões que foram feitas no meu gráfico, né? Que sempre será o denominador, né? Então, sempre será esse conceito. Você sempre analisa o seu todo e vê quantas partes você está trabalhando. E assim você vai construindo a sua fração, né? Mas aí fica até o questionamento. Onde é que podemos ver esse tipo de frações, né? Já entrando um pouquinho até na parte da cultura nerd, né? Vamos agora entrar num anime chamado Nanatsu no Taizai, conhecido mais popularmente como 7 Pecados Capitais. Tem o poder do Meliodas, que literalmente a base dele é através de frações. Bora lá ver. Tesouro Sagrado Lostvein, clone físico. O nível de poder do Sr. Meliodas é de 3.370. Com 5 Meliodas, isso aumenta para mais de 16.000. Peraí, todos eles, exceto o Meliodas de verdade, têm um nível de poder um pouco acima de 420. Deixa eu explicar. Um clone é só isso, um clone. E seu nível de poder é bem menor do que o do hospedeiro. Por exemplo,
Se tem um clone, o nível de poder dele vai ser metade do nível do hospedeiro, então 1,685. Se tem 4 clones, então eles vão ter 25% do poder do hospedeiro, uns 420. Bom, pessoal, voltando aqui, você viu o exemplo aí de Nanatsu no Taizai? Lembra disso daí, né? Lá na segunda temporada, bem no comecinho, tem esse momento em que a Merlin explica um pouco do poder do Meliodas que ele utiliza através do seu tesouro sagrado, né? Para poder efetuar seus clones. Porque o que é interessante, né? Que o Hawks, no início, ele pensa que cada clone teria o poder total do Meliodas. Aí pensa, nossa, seria bem poderoso, né? Você vai ter 5 Meliodas com poder total, então realmente seria difícil de poder bater de frente com o Meliodas, né? Porém, como a Merlin explica, né? Cada clone apenas terá uma parte do poder total do Meliodas. Mas, opa, peraí, vamos pensar aí. Cada clone tem uma parte do total do poder do Meliodas? Meu amigo, isso daí é pura fração. Ah, agora eu entendi! O poder do Meliodas, essa parte onde ele cria os seus clones, né? Isso daí é a pura fração, né? Porque, como foi dito lá, cada clone vai pegar uma parte do poder, né? E cada clone terá uma parte igual. Então vai ser uma divisão fracionária de poder pela quantidade de clones que ele vai efetuar, né? Como foi dito, se ele fizer um clone, então será metade do seu poder. 1/2, né? Porque, ó, então aqui é o poder total do Meliodas. O clone vai pegar apenas a metade, então eu vou dividir o poder em 2 partes iguais. Então, o clone vai ter 1/2 do seu poder. Logo, utilizando esse poder, né, 3.370, que foi dito no vídeo, né, mas claro, a gente sabe que Meliodas está muito à frente disso, né, mas era bem no iniciozinho. Então, o clone terá apenas 1.685 de poder, porque ele só vai ter uma parte do poder total dele. Como ele só fez um clone, vai pegar metade do poder, né? Aí, caso ele fizesse 4 clones aqui, né? Então, cada clone ia pegar 1/4 do poder, né? Porque o total ia ser dividido em 4 clones, né? E cada clone, pegando uma parte dele, né? Ia ficar com um total de 842 de poder, né? Esses cálculos, depois mais à frente, a gente vai ver, né? Como saber uma parte fracionária de um todo. Depois a gente vai ver melhor esses cálculos na frente, tá bom? Então, voltando aqui, né? Se ele fizer 4 clones, cada um ficando apenas com uma parte do seu poder, né? Eles só vão ter um total de 842, né? Uma parte de um todo, né? E, como tem no exemplo do vídeo, né? Como ele fizesse 8 clones, então temos um total de divisões de 8 clones, como estava lá na definição, né? O denominador representa o total de divisões. Então, a quantidade de clones que ele fizer é a quantidade de divisões de poder que vai ser efetuado, né? E o meu numerador é a parte que eu estou trabalhando. No caso, a parte que eu estou trabalhando é cada clone individualmente, né? Então, se ele efetuasse, né, a divisão de 8 clones, cada um pegando uma parte igual, né, de 3.370, cada clone ia ficar com 421,25 de poder, né? Então, aqui temos a explicação através do poder, né, de clones do Meliodas, onde a gente vê o que é a fração, né? A fração é uma divisão em partes iguais. No caso aqui, uma divisão de poder, né? Cada clone vai ter uma parte do poder dele, só porém uma parte, que, como foi explicado pela nossa grande maga, a Merlin, né? E esse exemplo aqui também ele pode ser muito associado ao Jutsu Clone das Sombras do Naruto, né? Parado aí! Jutsu Clones da Sombra! Do próprio anime Naruto, né? Para caso alguém não conheça. Onde o próprio Jutsu Clone das Sombras também é o mesmo conceito, né? Onde o usuário não vai ter o poder total do seu hospedeiro, né? Mas vai ter uma parte do chakra do seu hospedeiro, né? No caso, o próprio Naruto, ele consegue fazer uma quantidade absurda de clones, porque ele também tem uma quantidade absurda de chakra, tanto por ele ser um Uzumaki, quanto por ele tinha na época, né, a raposa de 9 caudas, né? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Mas no caso, esse exemplo eu estou guardando ele para um outro vídeo que depois a gente vai ver, né? Por isso que eu trouxe o exemplo do clone do Meliodas, né? Que se a gente parar também para pensar, acho que tem um certo plagiozinho aí, né? Porque é o mesmo conceito que os dois levam. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro exemplo, né? Onde a gente vê essa divisão de partes iguais acontecendo. No caso, no poder do Meliodas, né? Para cada clone terá uma parte do seu poder. Não o todo, né? Mas sim uma parte do todo. Uma fração que vai equivaler ao seu poder, né?
Bom, mas um outro exemplo que a gente pode ver nas frações sendo aplicadas, né, é num bom e velho jogo pedra, papel e tesoura. Acho que todo mundo já deve ter jogado pelo menos uma vez na sua vida esse jogo, né? Mas vamos deixar ele mais interessantes, né? Eu só vou poder ganhar o jogo do pedra, papel e tesoura se eu jogar apenas papel. Não entendeu nada? Então vamos aí para o nosso exemplo que vai ficar um pouquinho mais claro. Pedra, papel e tesoura. Quer jogar isso? É, só que... tem uma coisa. Eu só vou jogar com papel. Se eu jogar com outra coisa, então não vou ganhar. Se eu jogar pedra ou tesoura, eu não posso vencer. Então acaba sendo um empate. E o que acontece se a gente empatar? Se você e eu usarmos papel, aí é um empate. Com qualquer outra coisa, você ganha. Beleza, né? Ele tá acreditando que eu caí na armadilha dele. Mas tem uma coisa. Apesar das regras parecerem me dar vantagem, tem 1/3 de chance da partida acabar empatada. Então, ele quer um empate pra ter onde ficar. Acontece que eu não vou mesmo cair na armadilha dele. Com essas regras, a pedra me dá 2/3 de chance de ganhar dele. Eu também tenho 2/3 usando a tesoura. Mas usando o papel, eu só tenho 1/3. Pessoal, retomando aqui, pra quem conhece o anime já sacou na hora quando viu, né? Pra quem não conhece, o nome do anime chama No Game No Life. É um anime muito bom, ele trabalha com a temática de jogos, né? Onde pra você conquistar as coisas lá e tudo mais, você tem que ir na base do jogo mesmo, né? O que é interessante, que ele trabalha, querendo ou não, muita matemática. Probabilidade, porcentagem e frações é uma coisa que a gente vê muito até nesse anime, né? Indiretamente, algumas vezes como nesse daí, né? Foi citado até diretamente a frações, né? Mas em outras situações dá para trabalhar muito bem a matemática. Porque nesse anime acho que ele vai aparecer mais vezes aqui durante o canal em alguns exemplos, né? Bom, mas aqui trazendo sobre o pedra, papel e tesoura que o Sora e a Stephanie jogaram, né? Onde viram as condições, né? Para ele poder ganhar, ele só poderia ganhar utilizando papel. Apenas isso, né? Se ele jogasse outra coisa como a pedra e a tesoura e ele ganhar, seria considerado empate, né? Então, montando aqui o quadro, se o Sora jogasse papel, ele só ganha caso a Stephanie jogasse pedra, né? Caso ocorresse dos dois jogar papel, seria empate, né? E caso acontecesse a situação dele jogar pedra e tesoura e ele ganhasse, né? A pedra ganha com a tesoura, né? Contra a tesoura, e a tesoura ganha contra o papel, né? Ambos seriam aqui empates, né? E em todas as outras situações, a Stephanie, ela ganhava a partida para si, né? Então, se a gente fosse representar isso numa forma fracionária, como aí no próprio diz, né? O Sora, ele teria uma possibilidade de ganhar. Primeira situação, vamos montar nossa fração aqui, né? O nosso todo está dividido em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso todo está dividido em 9 partes, né? Beleza? Vou até aproveitar e já colocar aqui, ó, em todo mundo, ó, em 9 partes. Agora vamos ver, para ele poder vencer a partida, ele só pode ganhar se ele jogar apenas papel. Mas para o papel ganhar no pedra, papel e tesoura, tem que sempre ser contra a pedra, né? Então, a única possibilidade que ele tem é uma entre as 9 que foram estabelecidas, né? Então, o meu numerador vai ser o número 1. Então, o Sora, para ele poder vencer, a possibilidade dele é de 1/9, representando a forma fracionária, né? 1/9. Esse é a representação das possibilidades que ele tem para poder vencer essa partida do pedra, papel e tesoura, né? Que é apenas uma. Essa bem aqui, ó. Ele jogando papel e ela jogando pedra. Essa é a possibilidade que ele tem para ganhar. Já a Stephanie, para ela poder ganhar, vamos ver. Tirando o fato dele jogar papel e ele ganhar, e as outras duas possibilidades, ele ganhando também geraria empates, né? Aqui, ó, pedra que ganha da tesoura, se ele jogasse, empataria. A tesoura ganha do papel, se ele jogasse, empataria também, né? E além do papel com papel, também rolaria empate, né? Então, tirando essas três possibilidades e o fato dele ganhar, né? Sobra-se 1, 2, 3, 4, 5. Então, das 9, ela tinha 5 possibilidades para ganhar, 5 partes do meu todo que eram favoráveis para ela, né? Então, se 5 é a minha parte que eu estou trabalhando no meu todo, é o meu numerador, né? Então, 5/9 era a fração que representaria a possibilidade da Stephanie vencer a partida do pedra, papel e tesoura, com a regra de que o Sora só podia ganhar jogando o papel, né? Então, das 9 partes que eu fiz a divisão, das 9 partes que são que tem possibilidades, né? 5 partes
eram para Stephanie poder vencer a partida, né? E o empate? Aí é só analisarmos, né? Tirando as partes que a Stephanie ganha e a parte do Sora ganhar, existe 3 partes que são dedicadas para o empate. Então, das 9, 3 são para o empate. Então, se 3 é uma parte que eu estou trabalhando no meu todo, é o meu numerador, né? Então, 3 nonos é a minha fração que representa a possibilidade de empate no meu pedra, papel e tesoura, né? Então, minhas frações ficaram assim. Para o Sora vencer, eu posso representar ela como 1 nono na minha fração, né? Para a Stephanie vencer, eu posso representar ela na forma de fração de 5 nonos, né? Então, 5 partes de 9 do total, ela tem a seu favor, né? E para o empate, 3 nonos. Então, quer dizer, divisão de 9 possibilidades, né? 3 são para o empate, né? Então, olha aqui, um simples pedra, papel e tesoura, como a gente não pode trabalhar a nossa fração, né? Porque as frações também a gente pode utilizar para representar, né? Quando a gente entrar no assunto, um assunto mais futuro que vai ser a porcentagem, as frações vão estar lá presentes novamente, né? Porque fração também pode ser utilizada para representar uma possibilidade que pode acontecer. No caso aqui, ó, possibilidade dele vencer, possibilidade dela vencer, possibilidade de acontecer um empate, né? Então, as frações ela também podem entrar nesse conceito de uma possibilidade de algo acontecer, né? Mas tem uma pessoa que se aproveitou dessas possibilidades, né? Para poder ganhar no pedra, papel e tesoura. Olha aí. Você vai e eu fico. Esquece, vai atrás do sinistro. Eu vou ficar aqui com a gostosona. Cara, por que é que você sempre fica com as gatinhas? Porque eu sou mais velho. Não, nada disso. Vamos resolver isso à moda antiga. Vai. Dean, sempre com a tesoura. Não, melhor de 3. Droga! Boa sorte pra você, tá? Bom, brincadeiras à parte, né? Aí do Sam e do Dean tirando pedra, papel e tesoura. Mas o Sam ele já aprendeu nas possibilidades que o Dean geralmente sempre joga tesoura, então ele já tem as manhas, né? E podemos até aproveitando esse exemplo, né? Se a gente fosse pensar, né? O Sam, ele sempre pensando que o seu irmão ele joga sempre tesoura, né? Se a gente analisar as 3 possibilidades, se ele joga pedra, ele ganha, então das 3 possibilidades, 1/3 ele pode ganhar, né? Se ele jogar tesoura, dá empate, então 1/3 para empatar. E se ele sempre jogar papel, ele tem a possibilidade de 1/3 dele sempre perder, né? Mas como ele tem a mãe, ele já conhece o próprio irmão, né? O Dean, né? Então ele já sabe que ele sempre tem que jogar para poder ganhar, né? Mas isso daí foi mais só para um quebra-gelo mesmo. Beleza? Então, pessoal, bom, por aqui a gente finalizou a nossa parte de exemplos em relação às frações, né? Mas ainda vamos entrar em algumas características para finalizar o tema das frações. Bora lá! Bom, pessoal, agora aqui, para a gente poder finalizar nosso vídeo, só fazer uma pequena observação em relação ao meu numerador e o meu denominador, né? Bom, ao longo do vídeo a gente falou muito sobre isso, né? O termo de cima da fração é o nosso numerador, o termo de baixo da nossa fração é o denominador, e assim a gente vai formando a nossa fração, né? Porém, tem uma certa ressalva. O meu numerador, ele pode assumir qualquer valor, sendo positivo, sendo negativo, ou sendo o meu termo nulo, que é o 0, ele pode assumir. Aqui, então, no numerador, eu posso colocar qualquer número, né? Porém, no meu denominador, tem uma restrição, ele não pode assumir qualquer valor. Olha só, o denominador pode assumir qualquer valor diferente de 0. Então, fica aqui a observação, o meu denominador, ele nunca pode ser o 0. Então, na minha fração A sobre B, o meu B sempre vai ser diferente de 0. Mas por que isso? Bom, para quem não assistiu o vídeo de curiosidades que eu postei sobre o número 0, né, deve estar meio na dúvida em relação a isso, né? Porque no vídeo eu disse que o 0 ele nunca divide, ele pode ser dividido, mas dividir o 0 não, né? Porque você vai estar dividindo algo por nada. Então não tem uma solução, né? E se você sempre jogar na sua calculadora, pode testar aí na calculadora do celular ou outro aparelho, se você pegar um número e dividir por 0, sempre vai aparecer inexistente, indeterminado ou até o erro, né? Porque não pode, a divisão por 0 nunca é feita, né? O 0 ele não pode dividir. E a fração, como a gente viu no início, né? A fração é uma divisão. Então, se a fração é uma divisão, o 0 nunca pode ser aquele que irá dividir, né? No caso, quem sempre irá dividir é o meu denominador, né? O número de baixo. Então, por isso, fica só essa pequena observação, né? Na minha fração A sobre B, o seu termo A, você vai poder assumir os valores positivos, negativos e o neutro, né? Que é o 0, o nulo. Só que o denominador B, ele pode assumir valores positivos,
os negativos, porém o termo nulo, o zero, o B não pode assumir porque zero não divide. E a fração ela é uma divisão, né? Então fica essa pequena observação em relação ao meu denominador, beleza? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo, né? Essa introdução sobre as frações, né? Definimos o que é fração, vimos alguns exemplos para a gente poder compreender melhor o que é essa fração, né? Que é uma divisão de uma parte de um todo, né? Para um pequeno passo a passo para a gente poder compreender melhor, né? Mas fica ainda atento porque essa aula em relação a gente compreender o que é uma fração ainda não acabou. O próximo vídeo que iremos postar, ele irá falar sobre os tipos de frações e a nomenclatura de frações, né? Porque vocês viram que sempre está falando 1/3, 1/4, 2/9, essas coisas, né? Cada fração ela vai sempre ter o seu nome, né? Então no próximo vídeo a gente vai entender essa relação de como você chamar as frações, né? Os nomes delas e os tipos de frações, beleza? Então, ainda teremos mais um vídeo definindo agora, abordando algumas características e os tipos de frações. Beleza? Então, pessoal, por aqui a gente encerra. Peço para você, não se esqueça de inscrever, ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação, né? Nenhum vídeo agora de frações que iremos iniciar. Também aí deixa um comentário aí, para a gente poder compreender, né, o que podemos mudar, o que podemos melhorar, né, o que você também gostou mais desse vídeo e os exemplos. Deu para compreender bem as frações através dos exemplos que a gente trouxe, né? Ficou faltando alguma coisinha? Deixa aí no seu comentário, utilize os comentários para a gente poder também entender o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Então, pessoal, agradeço pela atenção e até a próxima.